Bom dia, amigos que nos ouvem, nos assistem. Mais uma sexta-feira, mais uma semana no Congresso Nacional. Uma semana extremamente importante, com decisões importantes daquela casa. Abriram forte o recesso, né? Voltaram forte após o recesso. Então, tem bastante trabalho, né? Então, Daiane, bom dia. Traga para nós as notícias, para que a gente possa também refletir um pouco a respeito do que houve essa semana no Congresso Nacional. Bem, comecemos pela Câmara dos Deputados. Para melhorar a compensação da queda gradual do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, o IRPJ, de 15% para 2,5% em 2023, o relator da segunda fase da reforma tributária, o PL 2337 de 2021, deputado Celso Sabino, propôs em seu parecer que os contribuintes possam antecipar o pagamento de lucros auferidos no exterior com a cobrança de 6% em 2022. Também disse que o texto contém gatilhos que devem impedir a redução dos repasses para estados e municípios que são feitos com base na arrecadação do IRPJ. O relatório foi apresentado aos líderes partidários na Câmara nesta terça-feira. O Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e do DF, o CONCEFAZ, divulgou nota contrária ao texto por temer perdas da receita. Pela proposta do relator, a alíquota do IRPJ de empresas cai para 7,5% já em 2022, mas pode cair para 5% se a arrecadação até outubro deste ano permitir. Em 2023, haveria nova redução, chegando a 2,5%. O governo propôs queda gradual para 10% em 2023. Sabino explicou que a cobrança sobre lucros com aplicações e ativos no exterior deve render 20 bilhões de reais no ano que vem. Ele também disse que a nova cobrança de 20% de imposto sobre lucros e dividendos de sócios de empresas deve gerar mais recursos do que o governo espera. Celso Sabino isentou todas as simples desta tributação. O relator ainda pretende mexer na compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, e alterar a distribuição de 25% do ICMS arrecadado pelos estados para os municípios. Segundo ele, será necessária uma emenda constitucional para isso. A ideia é acabar com o repasse de 10% da CEFEM para a União, destinando tudo para estados e municípios, além de aumentar a alíquota de 4% para 5,5%, que deve render cerca de 1,6 bilhões de reais apenas para o Pará. O relator não propôs mudanças no limite para a declaração simplificada de imposto de renda das pessoas físicas, que o governo quer restringir para quem ganha até 40 mil reais por ano. Mas está mantido o reajuste da tabela do imposto de renda, que eleva o limite de isenção de R$ 1.903 para R$ 2.500 mensais. Celso Sabino também rejeitou várias mudanças que o governo queria fazer para antecipar pagamentos de impostos em alguns fundos de investimentos fechados. Os fundos de investimento imobiliário continuam isentos da proposta do relator. E aí, presidente, qual a sua visão em relação a esse relatório apresentado pelo deputado Celso Sabino? Bom, de preocupação, né? Preocupação por vários pontos aqui elencados nesse relatório, né? Na verdade, a proposta, a PL 2337 de 2021 do governo já tem uma série de mudanças que a própria sociedade não concorda, os estados não concordam, ou seja,
há um descontentamento geral, né? A gente precisa fazer uma análise mais criteriosa, né? Na verdade, uma análise não só arrecadatória, mas uma análise econômica, né? Em relação ao que isso vai impactar na vida das pessoas e das empresas em geral, né? A gente não pode esquecer que a gente não pode ter fuga de investimento, fuga de capital do país. A gente tem que tentar, ao contrário, trazer pessoas que querem investir aqui, que se sentem seguras de estar investindo no Brasil. E isso aqui que está sendo apresentado é uma mudança extremamente radical, né, de tudo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Essa mudança, veja bem, do Sabino, de 15 para 2,5 depois, né, realmente, é uma mudança radical, né? Mas, para compensar isso, ele fez um monte de mudanças, né? Que, evidentemente, vai impactar os fundos de participação dos estados e do município. Óbvio que vai impactar e vai reduzir essas participações. Então, ele vai mais além, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar do Fundo de Compensação de Recursos Minerais, né, a parte que cabe ao governo federal e vamos distribuir tudo para os estados e municípios. Enfim, começa a criar muita alternativa em coisas que já estavam pacificadas. Eu acho que essas situações precisam ser repensadas no critério, de fato, né? A própria tabela de imposto de renda pessoa física, volto a falar, a correção à tabela foi muito ínfima, pequena, e é importante ressaltar que os 31% está aplicado na isenção apenas. Nas outras faixas, a redução, a atualização foi menor ainda, né? E uma atualização que o próprio sindicato dos fiscais federais, o Sindifisco, diz que a tabela está defasada de 110%, ou seja, o valor hoje de isenção teria que ser na ordem de R$5.000. Né? Todas as faixas têm que ser corrigidas proporcionalmente, porque isso ao longo dos últimos 25 anos representa o quê? Representa um aumento de carga tributária indireta, que é o que ocorreu, que vem ocorrendo a cada ano que passa. Então, isso aqui realmente não tem cabimento desse tipo de situação. E o que me deixa também bastante preocupado foi a aprovação, essa semana também, do regime de urgência para aprovação dessa PEC, lá na Câmara dos Deputados. Isso também nos deixa muito preocupados, muito, porque ele simplesmente traz isso para o plenário e tira as comissões, né? Evidentemente, para poder agilizar a aprovação dessa proposta do governo. Quer dizer, isso é muito ruim. Eu acho que o debate tem que existir, sim. Debate democrático, ser feito de forma muito coerente, muito aberta com a sociedade, escutando a sociedade, ou para os seus representantes, né? Ou, enfim, tem que escutar de forma muito clara para que a gente possa fazer o melhor para o país, né? Então, esse que é o detalhe, e isso nos deixa realmente muito preocupados. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP Alagoas, disse nessa terça-feira que espera votar a reforma administrativa, a PEC 32 de 2020, no plenário da Casa até o final de agosto. Segundo ele, o texto vem sendo debatido de forma transparente e com todos os parlamentares. Lira lembrou que, no mês passado, a Câmara aprovou a proposta que limita os chamados supersalários como um pré-requisito para dar prosseguimento à aprovação da reforma administrativa. O presidente da Câmara voltou a dizer que a proposta não vai atacar direitos adquiridos. Ele disse o seguinte: a reforma visa dar uma melhor condição de serviços do Estado e torná-lo mais leve e previsível, e que os investidores nacionais e internacionais saibam que os gastos serão contidos e vamos analisar os serviços, não o servidor. Não vamos atacar qualquer direito adquirido, garantiu o presidente, afirmando que as mudanças trarão um Estado mais ágil, com regras mais modernas. Lira destacou ainda que, apesar de o calendário da reforma ser curto, em razão das eleições no ano que vem, a proposta pode ser aprovada até novembro pelas duas casas do Legislativo. Segundo ele, depois de novembro, o Congresso vai discutir o orçamento e entrar em recesso no fim do ano, e quando retornar, vai encontrar um país polarizado em razão da disputa eleitoral. O presidente foi questionado ainda sobre a inclusão do judiciário na reforma administrativa. Segundo Lira, é preciso que o Poder Judiciário encaminhe sua proposta para não correr o risco de extrapolar limites constitucionais.
Arthur Lira disse ainda que, embora o lobby das categorias do funcionalismo público seja forte, não é mais forte do que os fatos. Para o relator Arthur Oliveira Maia, do DEM Bahia, negar a necessidade da reforma é negar que tenha havido mudanças tecnológicas na administração pública e desconhecer que a população não aprova os serviços públicos prestados a ela. Ele ressaltou que a estabilidade dos atuais servidores vai ser tratada de forma responsável pela comissão. Ele disse o seguinte: não queremos punir ninguém, mas podemos fazer uma equiparação entre o trabalho do serviço público e do serviço privado. Não há por que alguns terem direito de viver no mundo da fantasia e outros em outro mundo, disse ele. O representante do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, disse que a administração pública precisa da prerrogativa de avaliar os servidores e valorizar o bom funcionário. Segundo ele, atualmente, o servidor público tem uma avaliação mal feita e superficial. Essa primeira fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, né, dizendo que vai aprovar até o final de agosto, assim como ele disse no início da semana, na abertura do retorno do recesso, que iria aprovar a reforma tributária até hoje, até sexta-feira, no dia de hoje, né, naquela casa, evidente. Né. O que eu acho temerário, eu acho que a gente tem que ter uma discussão ainda mais aberta. No caso da reforma administrativa, o projeto, ao meu ver, tem muitas inovações importantes, né? Traz muitas coisas importantes. Está muito claro que vai valer daqui para frente e que os atuais servidores públicos não sofreram nenhuma alteração, o que, na verdade, é correto, né? Porque você não pode fazer isso, porque aí geraria um contingente muito forte, né? Então, a gente tem que ter essas visões, né? Tem que fazer a coisa correta daqui para frente, né? A questão dos limites, né, relativos a como avaliar, isso é uma questão muito subjetiva. Acho que o texto do projeto da PEC ele poderia ser um pouquinho mais aperfeiçoado. O que a gente percebe nessa discussão, existem boas intenções de ambos os lados, até porque quem ajudou a fazer a própria proposta foram os servidores públicos, né? Então é importante a gente ter essa visão, né? Só que eu acho que tem que aprofundar um pouco mais o texto da proposta apresentada para que não haja dúvida, né, nas discussões futuras, né? Então, isso que, ao meu ver, é que precisa melhorar, né? Até a questão das avaliações, né? Também dizer que as avaliações atuais são mal feitas e superficial, não concordo. Acho que a gente tem que melhorar, na verdade, utilizar o que há de bom hoje, aperfeiçoar essas estruturas e melhorar dentro do novo conceito que se pretende colocar na PEC 32, que ele na verdade, é o anseio da sociedade como um todo, né? Essa mudança, né, da reforma administrativa. Então, a gente precisa pensar realmente com muito, muito critério, né? Como fazer isso. Então, eu acho, sinceramente, fechando essa fala da PEC 32, que ela é, de fato, importante, traz inovações que são necessárias, né? A falta de inclusão do judiciário e de algumas outras esferas é ruim, acho que realmente tem que ser uma coisa ampla, já que pode para os funcionários, ter que funcionar para todo mundo. Né? Evidentemente, tem as pressões aí políticas, né? E está tentando se contornar essa situação, mas é importante que se tente fazer uma proposta que inclua absolutamente todo o funcionalismo público, né? A avaliação, ao meu ver, de que funcionário público ele não é aprovado pela população, não é verdade. Eu acho que, no geral, nós temos excelentes funcionários públicos, o Brasil vai bem nessa linha. É evidente que, como toda a profissão, você tem um bom e um mau profissional, isso, infelizmente, faz parte, né? Mas, a sua maioria, a gente não pode, por conta de maus funcionários, trazer isso como se fosse e generalizar essa posição. Não acredito nisso. Mas, como todo bom brasileiro, também sou favorável a essa PEC e, evidentemente, ao meu ver, tem que sofrer algumas aperfeiçoações no texto para que a gente não tenha dúvida nenhuma ou que traga
algum entendimento diverso, né, em determinados artigos, para que a gente não tenha nenhuma judicialização no futuro, em função do não aperfeiçoamento do texto. Então, é isso, e concordo, acho que tem que tentar aprovar esse ano, né? O ano está ficando curto, depois de novembro a gente não vai ter condição mais de fazer absolutamente nada, porque os olhos estarão totalmente voltados para a eleição de 2022. Com 72 votos a favor e nenhum contrário, o Senado aprovou, nesta quarta-feira, a proposta que traz uma série de medidas para simplificar a abertura de empresas e o seu funcionamento. O PLV 15 de 2021, derivado da medida provisória 1040 de 2021, aprovada com modificações pela Câmara em junho, recebeu parecer favorável do senador Irajá, do PSD Tocantins, na forma de um substitutivo. O texto volta agora para a Câmara antes de seguir para a sanção. Acreditamos firmemente na existência de genuíno interesse público em inovações legislativas que incentivem o ambiente de negócios no desenvolvimento de leis que fomentem a competitividade das empresas no desenho de um arcabouço institucional capaz de garantir, em suma, as melhores condições de trabalho e de investimento aos brasileiros dotados de capacidade empreendedora, afirmou Irajá em plenário. Segundo o governo, o objetivo da proposta é modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no país e melhorar a posição do Brasil no ranking Doing Business do Banco Mundial. O ranking, elaborado anualmente, é uma das principais métricas para ferir a competitividade do ambiente de negócios de um país em escala global. O Brasil, entre 190 economias, objeto do relatório, nunca esteve entre os 100 primeiros. Atualmente, pelo Doing Business 2020, o país ocupa a posição 124. Para a formulação do ranking, são levados em consideração 10 indicadores: abertura de empresas, alvarás de construção, eletricidade, registro de propriedades, crédito, proteção a investidores minoritários, pagamento de impostos, comércio internacional, execução de contratos e resolução de insolvência. O país tem performance especialmente ruim nos indicadores de abertura de empresas, está na posição 138, e de pagamento de impostos, na posição 184. Na opinião de Irajá, as empresas produzem bens e serviços vitais, geram emprego e renda para a sociedade e tributos para o Estado. Por isso, merece iniciativas de valorização, afirmou o relator. O senador Dário Berg, do PSDB Santa Catarina, apoiou o colega e afirmou defender a segurança jurídica, a simplificação e a desburocratização do Estado brasileiro. Presidente, qual a sua visão em relação a essa medida provisória? Veja bem, eu acho que, de fato, a gente precisa acelerar essas questões burocráticas do país. Isso realmente é uma preocupação, né? Só que tem coisas que estão atreladas, né? Por exemplo, quando se fala aqui que é o pior índice de pagamento de impostos, está em 184 de 190 empresas, né? Evidentemente, é em função até do regime hoje tributário aplicado no país, né? E que os projetos que lá encaminhados, esse agora do governo, de vez simplificar, está trazendo muito mais burocracia, né? Vai aumentar, estão retornando uma situação que já tinha sido retirada desde 95, com a proposta da própria Receita Federal naquela oportunidade, muito inteligente, deixando a tributação toda somente na empresa, né? E simplificando todo um controle de distribuição disfarçada de lucro, que é uma coisa extremamente difícil de se pegar, né? Então, o governo, naquela oportunidade, conseguiu acabar com isso, simplificar processos e acabar com a distribuição disfarçada de lucro, porque já estava sendo cobrado na própria empresa, né? E isso não vinha nos dividendos. Por exemplo, estou dando um exemplo para a gente tentar entender no todo, né? Quer dizer, uma coisa está vinculada à outra, né? Não adianta nada a gente falar só em abertura de empresa, né?
abertura de empresa é um outro fator, mas eu acho que não é o mais preponderante, né? O problema também da abertura de empresa, ao meu ver, a grande complexidade que existe é justamente o quê? Das zonas de comércio que pode se produzir, avenidas que têm esse sentido, quer dizer, assim, tem cidades mais complexas do que outras. São Paulo, por exemplo, é uma cidade bem difícil nesse quesito, né? As licenças de funcionamento e tudo mais são complicadas de se tirar em São Paulo. Tem cidades que têm uma agilidade muito maior, enfim. Então, são situações, pelo tamanho do próprio país, é um país continente, né, com situações diversas, né, que a gente precisa estudar casos, vamos dizer, independentes. Apesar desse relatório analisar especificamente as duas maiores cidades do país, que é Rio de Janeiro e São Paulo, né, para poder chegar nessa conclusão, a gente tem, evidentemente, situações aqui que é coisa, se fosse ranquear, o Brasil estaria talvez entre os 10 primeiros, entende? Então, até pelo tamanho e a complexidade aplicada nesses dois grandes centros, né? Então, a gente tem que ter essa visão, né? Não adianta a gente querer também ser radical e mexer em tudo, né? Sabendo que tem coisas basilares que precisam ser mexidas lá na ponta, né? Então, essas situações que eu comentei, tanto para a abertura de empresas como para pagamento de impostos, tem que correr junto, né? Precisa correr junto nas estruturas e o fluxo da forma de se aplicar essas questões em cada uma das cidades, porque são as duas que valem como análise, né? Para que a gente consiga melhorar a nossa posição no ranking do Business. Bem, em votação simbólica, o Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto que reabre o prazo para adesão de pessoas físicas e jurídicas ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O PL 4.728, de 2020, segue agora para a Câmara dos Deputados. Do senador Rodrigo Pacheco, do DEM Minas Gerais, que preside o Senado, o texto foi aprovado na forma de um substitutivo do relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo. A proposta recebeu o apoio dos demais líderes partidários, tendo voto contrário dos senadores Regufe e Eduardo Girão. O PERT permite o parcelamento com desconto de dívidas com a União e ajusta os seus prazos de pagamento. O programa abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidas até 31 de agosto de 2020. Podem aderir pessoas físicas ou empresas, de direito público ou privado, inclusive as que se encontrarem em recuperação judicial. Segundo Pacheco, o programa amplia a perspectiva de arrecadação no futuro próximo, o que será de absoluta necessidade para que o Brasil possa retomar o crescimento econômico o mais rápido possível. Presidente, comente também para a gente um pouco sobre esse programa. A gente tem que aí elogiar, né, o retorno de um programa tão importante, né? Isso é a sensibilidade do governo em relação ao momento que estamos vivendo, né? Não podemos fechar os olhos a esse momento de grande dificuldade que passa não só o Brasil, mas o mundo inteiro por conta da pandemia, né? E evidentemente os reflexos disso no mundo tanto das pessoas físicas como das empresas, né? Então a gente precisa realmente flexibilizar mais esses planos, trazer esses planos para tentar dar um fôlego, uma recuperação, para que essas empresas possam, evidentemente, ter condições de passar esse momento de grande dificuldade em outro momento, né, de recuperação. Então, acho que a gente tem que ter em mente. Sou favorável, sim, a esse PERT, né, como na verdade, um projeto que está sendo retomado, com base no APL 4728 de 2020, a gente precisa ter essa visão de que como esses juros serão diminuídos, né? Porque, pelo que eu li na imprensa, inclusive, hoje pela manhã, tem reduções bastante significativas, né? É importante ter essa visão, né? Porque o mais importante de tudo, né, é verificar que as empresas não fechem suas portas, né? Porque mantendo elas abertas, ela está gerando emprego, né? E riqueza. Então, isso na economia é bom, porque gira a economia, né? E ajuda as pessoas também ali que trabalham tenham condições de levar
o sustento para suas casas, para suas famílias. Então, a gente tem que ter essa visão social também nessa recuperação. Então, é louvável, sim, a volta de um novo programa de recuperação, enquanto a gente está nessa situação muito difícil ainda, evidentemente, de recuperação da pandemia. Por 68 votos favoráveis e nenhum contrário, os senadores aprovaram nesta quinta-feira substitutivo do senador Fernando Bezerra Coelho, que permite o pagamento em até 15 anos das dívidas das micro e pequenas empresas com a União, inclusive de microempreendedores individuais. O projeto de lei complementar, o PLP 46 de 2021, que apresenta tabelas com condições e critérios diversos para a renegociação das dívidas, segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A proposta cria o programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP, destinado a todas as empresas optantes do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, conhecido como Simples Nacional, inclusive as que estiverem em recuperação judicial. O Simples Nacional é um regime tributário exclusivo para microempreendedor individual, MEI, e micro e pequenas empresas. Quem opta pelo sistema consegue uma série de vantagens, inclusive em relação ao valor e forma de pagamento dos impostos. A lei considera microempresas as pessoas jurídicas com faturamento de até R$ 360 mil nos últimos 12 meses. Já as empresas de pequeno porte são aquelas com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões nos últimos 12 meses. Estão incluídos do Simples Nacional os seguintes impostos: o ISS, PIS/PASEP, contribuição, COFINS, IRPJ, IPI, CSLL, CPP e ICMS. Os débitos possíveis de rescalonamento serão os vencidos até o mês anterior à entrada em vigor da lei. Podem entrar débitos constituídos ou não, com exigibilidade suspensa ou não, parcelados ou não e inscritos ou não em dívida ativa do respectivo ente federativo. Também estão contemplados os débitos que já tiverem sido parcelados em programas anteriores de parcelamento ou em fase de execução fiscal na Justiça. Pelo texto, apenas as contribuições previdenciárias não poderão ser divididas em 180 parcelas, só em 60, porque a Constituição proíbe o parcelamento delas em prazo maior. Mais um projeto, presidente, que em prol das empresas, né? O que o senhor acha da aprovação desse projeto? Bom, assim como o programa Perto de Cima, né, esse aqui, o que eles chamam de HELP, né, ele é bem-vindo, né, e realmente a gente tem que louvar essa sensibilidade aí dos parlamentares e do governo, né, porque a gente precisa ajudar, né. Se você imaginar que 80% das empresas brasileiras estão no regime tributário diferenciado, que é o Simples Nacional, né, a gente está ajudando aí a grande maioria das empresas brasileiras. Então, isso é uma situação bem importante, né? Eu acho que a gente vê que a flexibilização aqui dos pagamentos está bem elástica, né? Até 15 anos, quer dizer, tempo enorme, a gente tem que saber os juros que se pretende encaixar aqui, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é louvável, é um esforço bastante grande para que a gente consiga manter essas empresas de pé, abertas aí, gerando emprego e renda a toda a população brasileira. Presidente, agradeço pelas contribuições, sempre muito pertinentes. E próxima semana estaremos de volta no mesmo canal, no mesmo horário. Até a próxima, pessoal. Bom, gente, um abraço a vocês, obrigado aí
pela participação, você vê que a Câmara, o Congresso, na verdade, não só a Câmara, mas o Senado, começou forte esse segundo semestre de 2021. E tem que ser desse jeito mesmo, porque é um semestre que, infelizmente, será um pouquinho mais curto, em função de termos aí a eleição presidencial em 2022. Um forte abraço para vocês, bom fim de semana e até a próxima sexta-feira.